Olá, eu sou André Martins, da Coluna do Império, e estou aqui novamente hoje gravando mais um vídeo para vocês. Hoje o título desse vídeo é Como Salvar o Brasil. E aí, gente, eu pergunto para vocês, é possível salvar o Brasil? Eu digo, sim, é possível. Por mais que estejamos desanimados, desesperançosos, descrentes com o nosso país, eu digo, o Brasil tem solução sim. É, Não devemos ficar descrentes com o país. Podemos estar descrentes com esse sistema que está aí, esse sistema de governo. Na realidade é isso, pessoal. Nós estamos descrentes com esse sistema que funciona hoje. Não estamos descrentes com o país. Não desacreditamos no nosso país, porque o nosso país somos nós. Nós que fazemos essa nação. Nós que fazemos essa nação prosperar. Então não podemos desanimar com isso, porque acreditamos em nós mesmos. O brasileiro é um povo é, batalhador, um povo alegre, um povo decidido. Então, pensem nisso, nós não estamos desacreditando no país, estamos desacreditando nesse sistema que funciona aí. E eu digo para vocês, existe uma solução sim, uma solução que pode resolver, mudar os rumos do nosso país para um destino muito melhor que já está. Essa solução se chama monarquia. Sim, monarquia. Monarquia é um sistema de governo que dá certo em muitos países hoje do planeta. E foi o sistema de governo que deu muito certo no Brasil. Aliás, foi o único sistema de governo que deu certo no nosso país. No século XIX, o Brasil era uma monarquia parlamentarista. E esse sistema de governo foi responsável por 60 anos de progresso em nosso país. Tivemos revoltas, guerras no período, mas tivemos 45 anos de prosperidade em nossa nação. Por 40 anos a economia do nosso país só decolou, cresceu enormemente, para chegarmos a ponto de sermos, ao final do século XIX, em 1889, antes da proclamação da República, éramos a quarta maior economia do planeta. A quarta maior economia do planeta. O nosso PIB da época era o equivalente à das economias das outras nações europeias e Estados Unidos. Quem assistiu meus vídeos anteriores pode ver sobre isso. Tivemos um plebiscito em 1993? Tivemos. A monarquia perdeu? Sim, perdeu. Porque as regras daquele plebiscito estavam feitas totalmente para que a monarquia perdesse. A verdade era essa. Era um jogo de cartas marcadas. Os monarquistas da época sabiam que iam perder. Mas aquele plebiscito deu visibilidade à causa monárquica, que muitas pessoas puderam conhecer então o que era a monarquia. Eu, antes daquela época, 1993, eu não tinha noção do que era uma monarquia, eu não entendia, eu era totalmente republicano. Mas quando eu entendi o que era esse sistema de governo, rapidamente me tornei monarquista. E hoje eu digo, eu sou monarquista e luto pela causa monarquista. E quero que muitos outros brasileiros saibam por quê. A monarquia é um sistema de governo muito eficiente, muito mais eficiente que a república. São dois sistemas de governo muito antigos, remontam à época de Atenas e Esparta, Roma, certo? Mas o que realmente deu certo, Roma somente se tornou uma grande potência quando se tornou um império. E essa é a realidade. Porque uma monarquia, ela possibilita a solução rápida de crises, diferente de uma república. A república fomenta, alimenta crises e crises acima de crises. Temos um período de prosperidade, estabilidade e depois vem decadência e crises novamente. É um ciclo, 20 a 30 anos. Todo o nosso século XX de república foi assim, ciclos de crises e crises e crises. A monarquia, o imperador no Brasil, ele detém o poder moderador. O poder moderador lhe dá superioridade sobre os outros três poderes, executivo, legislativo e judiciário. Com esse poder, ele pode simplesmente dissolver o parlamento, dissolver o poder executivo em caso de corrupção. Como nós temos muitos exemplos aí de corrupção. Pode também dissolver o governo, dissolver o Congresso em caso de incompetência também, inatividade, incapacidade de solucionar, lidar com determinado problema. Então o Estado se torna ágil. Problemas como mensalão, petrolão, BNDES financiando aí empresas duvidosas ao longo do planeta não existiriam se nós fôssemos uma monarquia.
O Lula jamais teria entregue a nossa Petrobras lá da Bolívia para a Bolívia e ficaria do mesmo jeito. De jeito nenhum. Ele seria até preso, o imperador decretaria a prisão dele. Porque o imperador ele é o chefe de Estado. E o presidente numa monarquia se chama primeiro-ministro. Ele é simplesmente somente o chefe de governo. Ou seja, quem realmente tem o poder num país monárquico é o chefe de Estado. E o chefe de governo é simplesmente o cara que administra. É como se fosse um dono de uma empresa. O dono é o que tem o poder, mas ele delega a administração para um profissional. Se aquele cara não vai bem, ele simplesmente demite. Isso, simplesmente isso, simples assim. Isso é uma monarquia. É muito mais eficiente que uma república. Por quê? Na república, os dois poderes, o poder de governar, ou seja, o chefe de governo e a chefia de Estado estão nas mãos de um único homem, o presidente da república. Então ele administra e ele mesmo se fiscaliza. Aí, essa crise que vocês veem hoje, os presidentes fazendo o que querem e ninguém consegue fazer nada. Impeachment de Dilma, impeachment de Collor, foram milagres que aconteceram. Milagres. Eles só foram cassados porque eles perderam o apoio do Congresso. Essa é a realidade. O Congresso estava de saco cheio com eles e os cassou. Mas quando Congresso e Executivo estão alinhados e Poder Judiciário estão alinhados, ninguém consegue fazer nada. Nós aqui embaixo sofremos toda a consequência, todo o peso em cima de nós. Essa é a realidade. Com o poder moderador, isso acaba. Isso acaba. Se o plebiscito de 93 tivesse saído diferente, se a monarquia tivesse ganho naquela época, simplesmente a nossa vida seria outra. Essas crises que sofremos, esses problemas que enfrentamos políticos no Brasil, não só no governo federal, mas nos estados, também não teriam acontecido. O imperador, o monarca, teria conseguido evitar tudo isso. Essa é a realidade que digo para vocês. Então, brasileiros, paulistas, se aparecer a chance de um novo plebiscito de monarquia, não pensem duas vezes, escolham para essa opção. Eu incito a vocês, vão pesquisar, pesquisem na internet, digitem aí, procura no YouTube Dom Bertrand, assistam as palestras de Dom Bertrand, vejam tudo que ele tem a explicar sobre monarquia. A melhor explicação que existe sobre monarquia no YouTube é Dom Bertrand. Temos vários canais aí, Monarquia Livre, Império News, Redação Império News, o canal da Débora Cetim, assistam também, TV Imperial também assistam, explica muito sobre isso. Nos próximos vídeos do meu canal, vou explicar para vocês também, cada vez mais detalhado, como funciona um sistema monárquico. Procurem na internet, vejam informações. Vocês vão ver duas correntes, a dos monarquistas e dos republicanos. Os republicanos dizendo que a monarquia não presta, é ineficiente, e vão ver muita coisa interessante explicando realmente que a monarquia funciona. E para aqueles que estão em dúvida ainda que a monarquia não funciona, eu digo para vocês, monarquia é a forma de governo da Inglaterra, da Espanha, Holanda, Japão, Canadá. E alguém vai me dizer que esses países são países atrasados? Que esses países não têm IDH excelentes? Que a população daquele lugar está descontente? Não. Estão muito felizes com a sua forma de governo e não querem mudar. Pode ter certeza disso. Procure na internet, curtam aqui esse meu vídeo e que vocês vão gostar e se interessar do assunto. Ok? Pessoal, um abraço para todo mundo e boa semana.